A convidada de hoje, ela é muito especial. Ela é uma terapeuta ocupacional. Ela tem um projeto lindo chamado Arte Memória. Ela utiliza a arte através de exercícios cognitivos, mas eu vou deixar ela explicar um pouquinho melhor sobre ela e sobre o trabalho. Então, hoje a gente vai falar um pouco de terapia ocupacional. Que profissão é essa? A terapia ocupacional que atua junto ao idoso. Então vamos lá, eu sou a Denise Simões, sou terapeuta ocupacional, tenho especialização em geriatria e gerontologia pela Universidade Federal Fluminense e atuo com idosos há 17 anos. Desde quando eu saí da faculdade, eu percebi que eu tenho um grande dom para trabalhar com idosos, né? Eu atuo na área da reabilitação cognitiva funcional e atuo com a neuropsicologia da arte. Então, eu executo atividades em benefício cognitivo, em benefício funcional para cada idoso. Eu tenho hoje um grupo de estimulação cognitiva que se chama Grupo Arte Memória, que é um trabalho de estimulação que eu utilizo tanto exercícios cognitivos, eu utilizo atividades diversas, seja elas atividades de artesanato, atividades com música, atividades com poesia, com literatura, com o uso da arte, né, como eu havia dito, e exercícios que possam estimular a memória, a linguagem, o raciocínio do idoso. Também atuo na área do domicílio, né, eu faço atendimento domiciliar, individual e em consultório. Você poderia falar um pouco sobre o que vai acontecer aqui no episódio de hoje? Falar um breve resumo para quem está assistindo? Então, hoje a gente vai falar um pouco de terapia ocupacional. Que profissão é essa? A terapia ocupacional que atua junto ao idoso. Então, a gente vai falar um pouquinho disso, vamos falar sobre rotina estruturada, que é muito importante esse idoso ter uma rotina estruturada, e como que o terapeuta ocupacional ele pode ajudar nessa estruturação de rotina. E vamos falar também de atividades. Que atividades a gente podemos oferecer para os nossos idosos? Gente, como vocês viram, traz papel, caneta, já anota as dicas da doutora Denise, porque o episódio de hoje está com bastante dica. Já se inscreve aqui no canal, dá o seu gostei. Eu vou deixar as redes sociais dela aqui embaixo na descrição também, para vocês darem uma conferida no trabalho dela. O trabalho dela é incrível, vale a pena conferir, tá bom? Agora vamos para nossas perguntinhas? Vamos lá! Poderia dar algumas dicas de atividades mentais para os idosos? Então, falar de atividade, às vezes parece que é simples, né? Se você abrir, por exemplo, a internet, você vai ver diversas atividades, né? Atividade para idoso, atividade para criança, para jovem. Então, assim, atividades tem diversas. Mas o que é mais importante no momento de uma escolha de uma atividade para o idoso? É entender que esse idoso, ele é um sujeito único, que ele tem gostos, que ele tem desejos, ele tem as suas particularidades. Então, não adianta a gente oferecer uma atividade que pode ser bom para mim, pode ser bom para você, mas para aquele idoso não tem a ver com o interesse ocupacional dele, não tem a ver com o desempenho ocupacional dele, com a história de ocupação dele. Esse é o ponto-chave, né? Na hora que alguém, por exemplo, um cuidador, um familiar, ele queira inserir o seu idoso em algum contexto de atividade, seja ele social ou seja ele no ambiente domiciliar, já que a gente está no momento de quarentena, né, um momento de isolamento, aí as pessoas se perguntam, mas o que eu vou oferecer para o meu idoso? Né? Então, atividade tem de um monte, mas primeiro se pergunte, né? Ou pergunte para o seu idoso do que ele gosta, do que ele fazia, né? O que essa pessoa fazia? Se for um idoso lúcido, um idoso que tem uma atividade, já é dinâmico, ele mesmo pode se perguntar, ele mesmo pode tentar entender o que faz parte da vida dele, ou o que fazia parte da vida dele, que ele gostaria de resgatar. Agora, se você lida com um idoso que tem alguma alteração, né, seja ela das questões cognitivas, né, de memória, de linguagem, de raciocínio, ou um idoso que tem um comprometimento físico, uma dificuldade de caminhar, uma perda de força muscular, perda de coordenação motora, você precisa analisar
Claro que o importante seria realmente buscar um terapeuta ocupacional, porque a gente lida com atividades, né? Mas você familiar, você pode ter essa sensibilidade de perceber o que o meu idoso pode fazer. Vou perguntar para ele, ou eu vou pesquisar o histórico de vida dele, do que ele fazia antes. E na hora de oferecer uma atividade, é tentar entender se ele é capaz de fazer aquela atividade. Porque você imagina, um idoso com uma perda de memória, um idoso com uma perda cognitiva, você oferece uma atividade complexa para ele, mesmo no ambiente domiciliar. Por exemplo, preparar uma comida. Vamos preparar uma comida, mas ele não pode mais chegar perto do fogão, ele não tem mais força para segurar uma panela, ele pode se machucar, ou ele não está com a memória boa e pode esquecer o fogo ligado. Então, eu não posso oferecer uma atividade culinária para ele nesse formato. Eu posso sim, se o idoso tem esse comprometimento, eu posso oferecer essa atividade de maneira que eu escolha uma etapa dessa atividade. Então, por exemplo, se o meu idoso ele tem uma perda de memória, ele tem uma dificuldade de planejamento motor, de organização na cozinha, então, de vez dele fazer um macarrão, por exemplo, ele vai botar o macarrão na água para ferver, vai jogar o macarrão, não. Ele vai simplesmente fazer uma etapa da atividade, que pode ser cortar uma cebola, que pode ser lavar o macarrão depois. Então, assim, você vai escolher uma sequência da atividade, né? Por exemplo, preparar uma salada. Se ele consegue, né, lavar a verdura, né, então ele vai preparar, ele vai te ajudar no preparo dessa salada. Então, por exemplo, o uso da cozinha, né, da culinária nesse momento de pandemia, de quarentena, para aqueles idosos que gostam de cozinha, que gostam da culinária, é uma boa atividade que o familiar, o cuidador ou o próprio idoso que está escutando a gente, ele pode pensar em fazer. Né? Ele pode pensar em trocar uma receita com um amigo, com uma amiga. A gente precisa, nesse momento, buscar atividades que estejam dentro do nosso domicílio, né? Então, uma outra atividade, música. Para aquelas pessoas que gostam de música, que curtem música, escutar música, separar um momento do dia, esse momento vai ser para que eu escute uma música. E esse escutar música, você pode ampliar essa atividade. Eu vou pegar a letra de música, eu vou pedir para o meu familiar imprimir a letra de música dessa canção, né? Vou tentar fazer uma brincadeira de recortar a letra da música, embaralhar o papelzinho e depois ter que colocar na sequência correta, né? Então, assim, às vezes uma atividade, ela pode ser simples, mas você pode tornar ela muito estimulante e mais complexa. E aí você pode passar, por exemplo, 30 minutos desenvolvendo uma atividade que é a atividade da música. Né? Isso já traz, você já preenche mais o seu tempo e ao mesmo tempo você está sendo estimulado. Outra atividade seria uma boa leitura, para quem gosta. Escolher um momento de ler alguma coisa. Né? Então, por exemplo, um idoso que é ativo, ele vai ter lá, ele vai ter seus livros, ele vai ter seu momento para escolha, né? Mas aquele idoso que precisa de uma ajuda, ele precisa de um incentivo, o familiar pode escolher textos na internet, textos pequenos, né? Escolher um momento, colocar um momento no dia a dia para ser o momento da leitura. Isso é importante. Dentro de uma rotina, que a gente vai falar de rotina lá na frente, e vamos falar dessa estruturação de rotina, é perceber que essas atividades precisam ser inseridas e, se possíveis, serem usadas durante a semana, em horários específicos. Isso ajuda a organizar esse idoso. A gente vai falar melhor sobre isso mais tarde, tá? Outras atividades, jogos. Você pode ter em casa um jogo da memória, um dominó, um jogo de carta, tem um jogo Uno, tem diversos jogos, né? Então, você também utilizar jogos ajuda o quê? A estimular a cognição. O que é a cognição? É a nossa capacidade de raciocínio, a capacidade que a gente tem de memória, a capacidade da nossa linguagem, de eu conseguir falar as palavras, articular essas palavras. Então, os jogos também ajudam muito nisso e ajudam a socialização. Se eu estou em casa e tem alguém
que possa jogar comigo, eu vou passar um período ali jogando, eu vou rir, eu vou brincar, eu vou me descontrair e eu vou estar estimulando também a minha questão de memória, né? Temos outras atividades, para quem gosta, atividade de artesanato, atividade de crochê, tem muitas idosas que gostam do crochê. Né? Então, assim, eu acho que existem diversas atividades. Para quem mora em casa, por que não aproveitar e fazer uma horta nesse momento? Ou até quem mora em apartamento, comprar vasinhos pequenininhos, né? E colocar, fazer uma horta pequenininha com alguns temperos e você poder cuidar disso. Você cuidar de algo, o idoso cuidar de algo, também é um grande incentivo para ele, né? Então, ele ter que cuidar, ter que regar, ter que mexer na planta, isso é muito bacana, né? Então, assim, em primeiro lugar atividades tem de um montão. Agora, observe o que o seu idoso gosta, né? O que faz parte da história ocupacional dele de vida e o que ele pode fazer. É isso. Essa dica do jogo eu gostei. Eu fiz com meu avô, tem um jogo chamado Doble. Não sei se você já ouviu falar. Doble, não conheço. Como é que é? São imagens. Aí você pega duas cartas e tem que ver qual o mesmo animal ou qual o mesmo elemento que tem nas duas cartas. Aí Ah, bacana. no começo ele ficou assim: o que é isso? Eu não sei jogar isso. Eu falei: não, você tem que descobrir. Ó, tem um elemento aqui e um elemento aqui. Aí depois ele foi conseguindo acertar e gostou do jogo, mas no começo. Mas sabe o que é legal também, Elizabeth? Inserir uma atividade nova para o idoso, algo que ele não conheça, isso é super benéfico para o cérebro. O nosso cérebro, ele gosta muito de atividades novas. Por quê? Porque quando a gente faz uma coisa nova, seja tanto para a gente mais jovem ou para uma pessoa mais idosa, o que acontece no nosso cérebro? Os neurônios, eles começam a fazer novas conexões. Isso é muito bacana, né? Porque você vai ampliando as conexões cerebrais e você vai aumentando as sinapses cerebrais também. E você mantém o seu cérebro mais ativo. Então, inserir algo novo para o idoso, né? Inserir com cuidado, com delicadeza, tendo paciência para explicar, né? Isso é super benéfico para ele também. Como a gente pode adotar uma boa rotina e atividade dia a dia do nosso idoso? Então, a rotina, ela precisa ser uma rotina bem estruturada, principalmente para aqueles idosos que estão comprometidos. Então, você familiar que está em casa e está escutando, né, a nossa conversa, se você tem um idoso que tem um comprometimento, por exemplo, uma demência de Alzheimer, uma demência vascular, algum comprometimento que atrapalha a rotina dele diária, é importante que você estabeleça uma rotina estruturada. Então, o terapeuta ocupacional é o profissional que ele analisa e ele avalia, né, a rotina do indivíduo, né, a capacidade de modificação dessa rotina, de inserções de atividades específicas para cada pessoa. Então, estruturar bem essa rotina, por exemplo, um idoso que tem, como eu falei, uma demência e ele tem uma alteração de comportamento. Tá? Então, assim, é importante que ele tenha essa rotina estabelecida, organizada, principalmente nas atividades de vida diária. O que é atividade de vida diária? É a capacidade que a pessoa tem de tomar banho, de se alimentar, de se vestir, né? Então, que o familiar possa organizar essa rotina diária para ele, né? Então, qual é o melhor horário para o banho do meu idoso? Qual é o melhor horário para ele fazer o almoço, fazer o lanche? Para estruturar essa rotina, como eu falei, é muito importante que esse idoso com demência, ele tenha uma rotina bem estabelecida, bem estruturada, tá? Para que ele possa se sentir mais organizado, mais confiante e mais seguro. Você sabe que uma rotina bem estruturada, ela vai auxiliar até no sono do idoso. Né? Ele vai poder, aquele idoso que tem muita dificuldade para dormir, né? Que às vezes acorda muito na madrugada, essa rotina estruturada vai ajudar, vai auxiliar até no sono desse idoso. Tá? Então é importante isso, que principalmente esses idosos que têm um comprometimento maior, ele possa receber, né, essa rotina estruturada desse familiar, né? Como eu havia falado, da questão das atividades de vida diária, né? Do banho, da alimentação, do vestuário, principalmente essas atividades.
Infelizmente chegou o final da primeira parte desse episódio, mas ele tem continuidade. Então, se inscreve aqui no canal, dá o seu gostei e acompanha a gente nas redes sociais. E as redes sociais da doutora Denise está aqui na descrição. Então não esquece de conferir o trabalho incrível dela. Um beijo e vejo vocês no próximo episódio.